Queridos, eu queria nessa manhã entrar diretamente na palavra para que a gente possa deixar que a palavra fale conosco. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela quem endireita as nossas veredas. Foi através da palavra que o Verbo estabeleceu vida sobre nós. Então, que nós venhamos deixar a palavra do Senhor falar em nós, através de nós, e receber essa semente do reino de Deus, que toda semente, ela produz um fruto. Amém? E nessa manhã eu queria falar sobre um assunto bem interessante. Temos recebido uma palavra que é tempo de renovo. Renovo é algo que Deus vai criar. É algo que vai te surpreender quando isso vier a acontecer na tua vida. Renovo é algo que você não espera. É algo que quando acontece, você glorifica o nome do Senhor, porque você não estava planejando isso. Isso é projeto de Deus na tua vida. E é debaixo dessa palavra que nós estamos o ano todo profetizando que é tempo de renovo. É tempo de coisas novas acontecerem na tua casa. É tempo de coisas novas acontecerem no teu trabalho. É tempo de coisas novas acontecerem na tua família. É tempo de coisas novas acontecerem na tua área migratória. É tempo de coisas novas acontecerem na tua vida. Porque aquele que está plantado em Cristo, a palavra de Deus diz que recebe as coisas novas por herança, porque nós somos filhos. E esse tempo é sobre a igreja que Deus quer derramar isso daí. É a igreja que Deus quer abençoar, é a igreja que Deus quer preparar, é a igreja que Deus quer ataviar. E como é que nós estamos passando por esse processo? Como nós temos recebido essa palavra no nosso coração? Eu não sei se você sabe, hoje é dia 8 de dezembro. Faltam 23 dias e a gente está encerrando mais um ano que Deus nos deu. E cada dia a Bíblia diz que é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. E a Bíblia diz assim, nós precisamos ter sabedoria para remir o tempo, porque os dias são maus, difíceis. E a igreja é colocada no meio desse cenário todo, para ser luz e para ser sal da terra. A tua família é para ser diferente de todas as famílias do teu bairro. Você é para ser diferente lá no teu trabalho. Isso é igreja. A igreja não é o que nós fazemos aqui no domingo de manhã. A igreja é eclésia, é chamada para fora. A igreja verdadeira funciona aqui no domingo, mas também durante toda a semana, aonde nós estivermos. E é isso que Deus tem falado conosco, é tempo de renovo, é tempo de coisas novas. E sabe onde é que Deus vai começar com as coisas novas? Onde é que Deus vai fazer isso? Fala, na minha vida. É isso que Deus vai fazer. Quando Deus quis estabelecer a igreja, Ele começou coisas novas com 12 discípulos. A novidade começou com os 12. Eles que receberam as primícias da igreja. Eles que receberam aquilo que Cristo tinha preparado para a igreja. E quando as coisas novas aconteciam na vida dos apóstolos, dos discípulos, eles se surpreendiam. Porque é isso que Deus faz. Quando Deus ele trabalha isso no nosso coração, nós somos surpreendidos com aquilo que Deus faz nas nossas vidas. É ou não é? Eu coloquei um título nessa palavra que é tempo de renovo. Tempo de renovo é tempo de sacrifício vivo. Repete isso para dar uma despertada aí, para você fazer de conta que você acordou. Vai lá, 1, 2, 3, go. Mais uma vez, por favor. E quando que é o tempo de renovo? Fala agora. E o tempo de sacrifício vivo é quando? Hoje, agora, nesse momento. Now, right now. O texto base é Romanos capítulo 12, é um texto muito conhecido. A parte A do versículo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Mas o sacrifício que deve ser apresentado
Quem deve ser esse sacrifício que deve ser apresentado? Eu vou introduzir esse versículo para depois ir lá no Velho Testamento, para a gente poder embasar toda essa palavra de Deus aqui. Porque aqui o apóstolo Paulo está recebendo uma revelação. Lá na igreja de Roma, o apóstolo Paulo traz esse entendimento, que o sacrifício vivo não é mais o de animais, não é mais o derramamento de sangue. O sacrifício vivo, a partir daquele momento, era quem? Ele mesmo, o apóstolo Paulo fala assim: eu sou o sacrifício que Deus espera receber. E por que é muito importante nós entendermos isso? Porque lá no Velho Testamento, por causa do pecado, Deus estabeleceu o sacrifício de animais, para perdão de pecado, para adoração e para justificação de pecado. Porém, esses sacrifícios não podiam suprir a justiça de Deus, porque Deus é justo. Fala, Deus é justo. Deus, ele é 100% amor. Fala, 100% amor. Mas ele é um Deus de justiça. Nós precisamos entender isso daí. Recebemos a graça através da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, nós não podíamos entrar por essa porta. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas lá em Hebreus fala que uma vez o sacerdote entrou no santo lugar e se ofereceu como sacerdote e se ofereceu como ovelha, de uma vez por todas, para pagar o preço, para que através do sangue dele derramado naquela cruz, todos nós hoje podemos com ousadia adentrar no santíssimo lugar. Se você fosse convidado hoje para entrar na sala do presidente Donald Trump, e eles dessem um crachá para você assim, colocasse o teu nome e falava assim: é convidado meu para entrar na minha sala. Você imagina o que significa isso para nós hoje? Não tem comparação com aquilo que Deus está prometendo para nós. Sabe quem está no Santíssimo Lugar? Querubins, serafins, 24 anciões, aqueles que quando olham para o Cordeiro e receberam uma coroa sobre eles, quando eles olham para o Cordeiro e falam: essa coroa só tem um que é digno, é Ele, é aquele que está sentado no trono, e eles pegam essa coroa e jogam aos pés do rei, porque somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor. O apóstolo João, quando recebeu a revelação em Apocalipse, ele viu livros que precisavam ser abertos, e ele começou a chorar, porque não encontrava ninguém que era digno de receber, de abrir os livros. Mas alguém se levanta e fala assim: não chore não, João. Porque tem um que é o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os livros. Somente ele é digno de abrir os livros. E ele foi quem abriu esse novo e vivo caminho para nós adentrarmos a presença dele. Eu dei o exemplo do Donald Trump porque ele é uma grande referência. O nosso rei é rei de reis e senhor dos senhores, e ele te convida: entra na minha presença, você tem acesso, eu já liberei, a portaria está, teu nome está lá na portaria, é só falar teu nome que você pode entrar, e nesse lugar você vai ser surpreendido com aquilo que Deus pode fazer. Isso é se tornar um sacrifício vivo, é onde você se leva, se oferece, se entrega ao Cordeiro, como resultado da morte dele, falando: Cristo, a tua morte naquela cruz trouxe resultado na minha vida e na vida da igreja de Cristo. Hoje eu entendo que eu sou esse sacrifício. João 1:29 fala assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios, todo aquele derramamento de sangue de animais lá do Velho Testamento, sabe para que servia? Simplesmente para encobrir o pecado. Mas não retirava o pecado do homem e do mundo. Mas o Cordeiro Santo de Deus, quando João viu ao Cordeiro Santo de Deus, o que ele fala?
Eis aí o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso daí. Porque o sacrifício não é o louvor que oferece. O sacrifício não é o pastor que oferece. Eu tenho que me preocupar com o meu sacrifício. Você tem que, hoje, peço graça e misericórdia a Deus, porque existe uma expectativa no coração de Deus sobre a vida de cada um de nós, que Ele espera que nós venhamos entender que hoje nós somos esses, que oferecemos sacrifícios de adoração, de gratidão, de louvor a Ele que nos deu vida. Você recebeu a vida de Cristo? Você tem a vida de Cristo? Glória a Deus. Quero ler um exemplo bíblico para embasar o que eu estou falando, que é muito conhecido de vocês, que está em Gênesis 22. Me acompanhe a leitura, por favor. Passando algum tempo, Deus pôs à prova a quem? A Abraão. Dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, na outra tradução, fala bem cedo ou de madrugada, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse-lhe a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou a brasa ou o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, fala, caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas ou o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuavam andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca ou o cutelo para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num dos arbustos. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor há o quê? Provisão. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Que a tua palavra, Senhor, seja essa espada de 2 gumes, Senhor, que separa a alma do espírito e fale aquilo que nós precisamos ouvir. Nós agora queremos nos levantar contra todo e qualquer sofisma, Deus, e declaramos os terrenos que é o nosso coração prontos, ó Deus, para receber a ministração da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, entender o que significa sacrifício. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor pode nos ensinar, e nós pedimos o teu ensino sobre as nossas vidas. Dependemos de ti, no nome de Jesus. Amém. O sacrifício de Cristo foi único e definitivo. Hebreus 10, 11 fala: dia após dia, tem uma definição. No judaísmo, o sacrifício é conhecido como korban. A palavra é da origem oriunda do hebreu, que é karov, que significa vir o quê? Leia essa última parte, vir
O que significa sacrifício? Sacrifício significa se aproximar de Deus. Quando Deus estabeleceu o sacrifício, Ele esperava que o homem se aproximasse dele. E muitas vezes nós temos a intenção, ou nós temos o entendimento que sacrifício é algo que nos custa muito. É verdade ou não é? Porque a ênfase parece que é aquilo que nós estamos fazendo. Sacrifício não é isso. Homem nenhum tem capacidade de fazer isso para Deus. Nós só podemos entrar neste lugar, porque primeiro fez um sacrifício que valeu por todos nós, que é Cristo Jesus. E através desse sacrifício, Ele fez o quê? Nos aproximou. Fala, através do sacrifício de Cristo. Deus me aproximou dele. Isso é sacrifício. Isso é o que a palavra de Deus está falando. Aquela ovelha de 1 ano, que tinha que ser cuidada. Existia a cultura que as pessoas criavam a ovelha, os animais, para sacrificar. Então, aquela pessoa que tinha 50 ovelhas, ele já ia passando o olho naquelas ovelhinhas branquinhas, bonitinhas, que não tinham sacrifício. Que aquelas ovelhinhas que você olha assim e você fala, meu Deus, que coisa mais linda. Paulinho, eu dei 2 fotos para você, lança a primeira, por favor, Paulinho. Para a gente se aproximar um pouco do que significa ovelhinha. Porque ninguém cria ovelha para sacrificar em casa, cria não? Alguém está criando uma ovelha para oferecer como sacrifício? Não. Mas um cachorrinho lá em casa, você tem que você gosta muito? Lança a segunda, Paulinho. It's me, Echo. Hey, Echo. É claro que eu estou trazendo um exemplo. Isso não tem nada a ver, a Bíblia não fala isso. Mas dentro da concepção que nós temos de sacrifício, isso é mais próximo que nós podemos pensar, que nós possamos chegar. Pegar o Eco, o pastor Márcio passou o dia todo com ele no colo ontem. Estou assim, com a pretensão que Deus está preparando um mover grande, né? E fica cantando para querer levar o Eco, fala, sai fora. Lá no Velho Testamento fala assim, não queira o cachorro do teu vizinho, né? Tem o teu próprio. Mas nós amamos o Eco. Ele é um dos cachorros que mais tem dependência emocional. Sempre precisa estar no colo de alguém. E essa ovelha que o cara preparava ela, cuidava dela, e falava assim, um dia você vai ser oferecida para cobrir os meus pecados. A pessoa colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, e os pecados da pessoa era passado pelo animal, e o animal era sacrificado e apresentado como expiação a Deus. Mas é claro que isso é somente um espelho. O Velho Testamento é somente um espelho de tudo aquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Deus nunca quis sacrifício, Deus nunca quis derramamento de sangue de animais. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Você lembra o que significa sacrifício? Isso você vai ter que guardar no teu coração. Sacrifício significa vir para perto de Deus. Deus queria e quer e sempre vai desejar que o homem se aproxime dele. Lá em Êxodo, quando Deus quis falar com o povo dele, o povo rejeitou falar com Deus. E o povo falou assim, Moisés, vá você para o monte sacrificar. Deus fale com você, Moisés. E no domingo você fale conosco, que para mim está suficiente. Isso não é modelo de Deus para as nossas vidas. Isso não é a igreja que Deus está estabelecendo sobre nós. A igreja que Deus quer estabelecer é a igreja que você se apresente todos os dias como um sacrifício vivo a Ele. Para que a gente não venha vir no domingo para cá e falar assim, vamos ver o que Moisés vai falar conosco. Isso não é modelo bíblico, querido. Vamos ver o que o louvor vai apresentar no domingo. Isso não é modelo bíblico, querido. O modelo bíblico é sacrifício você, aproxime-se de Deus diariamente. Sacrifício você, apresente-te diante de Deus diariamente.
É isso que é sacrifício. É isso que Deus espera de nós. Hebreus 10, 11, dia após dia, todo sacerdote apresentava-se a exercer os deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aleluia, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício de Cristo nos santifica, porque toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, toda vez que nós cometemos pecado, a justiça de Deus teria que vir sobre nossa vida. Deus é 100% amor, mas Deus ele é 100% justo, ele não pode negar a sua própria palavra, mas ele deixou um dispositivo que é, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos justificar e nos tornar novamente santos diante de Deus. Esse é o sacrifício de Cristo, que dia após dia, quando nós erramos, nós podemos chegar diante do Cordeiro de Deus, aquele que é o nosso advogado, aquele que nos representa, que é o leão da tribo de Judá, e fala: Jesus, me representa, eu peço perdão, o teu sangue me justifica desse pecado. E por causa disso, nós somos justificados, e por causa disso, nós podemos continuamente oferecer esse sacrifício justo diante de Deus, porque é Ele que nos justifica. Não tem um justo na terra. Não é pelo tempo de oração, não é pelo teu jejum, não é pela tua leitura bíblica que o teu sacrifício é justo, é porque Ele, o Cordeiro de Deus, te fez justo, colocou sobre você o sangue dEle, e o sangue dEle te justifica, te dá acesso à presença dEle e te santifica, até que todos nós possamos chegar à plenitude de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo traz uma revelação que hoje, dizendo: hoje eu sou o sacrifício que Deus espera receber. É um versículo que vocês conhecem de cor. Eu até vou chamar alguém para que venha citar ele decorado aqui. Vamos ver. Alguém quer? Não. Não, ninguém se manifestou. Vamos lá então. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo, vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem numa outra tradução, que é mais clara um pouco, fala assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo. Interessante entender o que significa a palavra corpo. Ela significa holos, é inteiro. Corpo, alma e espírito. Então o sacrifício que Deus espera é um sacrifício inteiro, completo. Toda a tua mente, toda a tua força, todo o teu coração. Deus não está procurando um sacrifício mais ou menos. Deus não se impressiona com aquela coisa que a gente acha que a gente agrada a Deus. Hoje nós vamos entender o que significa um sacrifício que agrada a Deus, para que nós possamos ter um ensinamento. Quando nós temos um ensinamento, nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Amém? Continua a leitura. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Primeiro ponto, escreva aí, por favor: sacrifício vivo. Vou ler novamente Romanos 12, 1, para que ele entre no nosso coração, até a gente decorar. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Porque lá no Velho Testamento, quando o sacrifício ele era oferecido, o que acontecia com ele? Morria. Acharam que tinha acontecido a mesma coisa com o nosso Senhor quando Ele se ofereceu como sacrifício. O cordeiro morreu, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. E por causa disso, Ele nos ensina que existe a possibilidade de nós fazermos isso. E Abraão
foi alguém que lá no capítulo 12 de Gênesis, ele recebe uma promessa de Deus, falando assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma bênção. No capítulo 15, ele faz uma aliança com Abraão. No capítulo 17, ele pede para Abraão circuncidar a ele e a sua casa. Aí vem Isaac. Quando vem Isaac, se cumpre a promessa. Se cumpriu a promessa que Deus prometeu sobre a vida de Abraão. Agora a promessa se cumpriu, o que mais tem que fazer? Abraão falou: agora é esperar a vida passar. É ou não é? Mas Abraão menos esperava que era a partir desse momento que Deus iria começar a trabalhar na vida dele. Porque imagina você, Abraão tinha 2 filhos. Quando Deus pede o sacrifício, ele é específico. Fala o sacrifício, ele é específico. Porque se Deus falasse para Abraão: pega o teu filho e leva para sacrificar, ele podia levar quem? Ele podia levar Ismael. Podia ou não podia? Ia sacrificar. Mas ia sacrificar de acordo com aquilo que Deus queria? Muitas vezes nós fazemos isso. Deus pede, entrega. E a gente pega o Ismael para sacrificar. E a gente apresenta para Deus. Mas não é Ismael que Deus queria. Não é Isaac que Deus queria. Deus queria saber quem é que estava no coração de Abraão. Tem alguém que você colocou no teu coração, que tomou o lugar do único que deve estar nesse lugar? Porque Deus pede para Abraão aquilo que estava tomando lugar do coração de Abraão, que somente Deus pode ocupar. Deus não queria matar Isaac. Por muito tempo eu achei que Deus iria fazer isso. Falei, se ia matar Isaac, mas o Isaac iria justificar o homem? Claro que não. Isso era só um modelo, fala modelo. Modelo é justiça de Deus. Deus somente estava falando para o homem como ele iria resolver o problema do homem. O que Deus queria era tirar do coração de Abraão esse menino que ocupou, a promessa ocupou o lugar do dono da promessa. E muitas vezes nós fazemos isso, nós permitimos que o lugar que é só do dono, a gente permite que as promessas entram. E a gente não sabe como lidar muito bem com essas coisas. Por isso que em Gênesis 22, 2 fala assim: então disse Deus: toma seu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem você ama, e vá para o monte, ou para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus não estava buscando matar Isaque, somente não queria que ele ocupasse o lugar de honra no coração de Abraão. Isso é uma linha muito fina, isso é um detalhezinho muito pequeno, muito pequeno. Muito pequeno. Nós oramos, Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Com 100 anos, o vovô Abraão foi ser pai. E eu não vejo na Bíblia, depois de capítulo 15, 16, que a Bíblia fala assim: e Abraão coabitou com Sara. Não vejo, já procurei. Queria ver para testemunhar, para falar assim: dá certo esse negócio. A Bíblia não fala que isso aconteceu. Mas a Bíblia fala que o ventre de Sara já não gerava. E Abraão, Sara olhava para ele e falava assim: você não está aqui em casa não, anjo. Você não sabe o que está acontecendo. O vovô é um bom intercessor. Mas quando existe uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Independente do tempo. Com 100 anos, quando Abraão talvez pensava assim: agora já acabou tudo. Por várias vezes ele questionava: Deus, como é que eu vou ser pai de uma nação se eu não tenho filho? Quem que vai ser o filho? O Ismael é que vai ser o sucessor? E Deus sempre falava: não, do teu ventre vai nascer um, que a partir desse eu vou começar uma nova história. Sacrifício vivo é não permitir que nada entre nessa sala do trono, que você tem a chave, que eu tenho a chave. Porque se qualquer outro entrar nesse lugar,
a gente não vai conseguir discernir essas coisas. Gálatas 2:20 fala assim, o mesmo apóstolo Paulo falando, fui crucificado com, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Abraão precisava entender que mesmo que ele recebesse a promessa, Abraão precisava viver para agradar a ele, ao Senhor da promessa. Deus, Ele quer nos abençoar. Fala, Deus, Ele quer me abençoar. Fala, seja profeta sobre a tua vida. Deus, Ele quer me abençoar. Mas eu preciso entender que esse lugar, somente Ele tem acesso. Somente Ele, somente Ele. Não deixa mágoa entrar, não deixa tristeza entrar, não deixa nada entrar, não deixa nada entrar. Esse lugar é reservado para Ele, para o teu rei. E é você que tem essa chave, sou eu que tenho essa chave. E o apóstolo Paulo decidiu, eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo pela vida que Cristo tem me dado. O sacrifício vivo começa aí. Aqui começa o sacrifício vivo. Onde Abraão, ele teve a capacidade de pegar a promessa, os sonhos. Talvez Abraão estava pensando em construir uma casa para Isaac, né? Aquela casinha do lado. Abraão tinha sonhos ou não tinha sonhos com Isaac? Sim ou não? Você tem sonhos na sua vida ou você não tem? Pode responder, porque se você não tiver sonho, você parou de viver. O que move a tua vida é sonhar, é planejar, é olhar lá na frente, que tem uma esperança, tem algo novo. É isso que te impulsiona. Todos nós temos sonhos. Está errado ter sonhos? Está errado ter sonho de você alcançar algo profissionalmente, ministerialmente, na tua família, um documento migratório? Está errado. Está errado em você ter uma financeiramente ser abençoado? Está errado isso? Claro que não. Mas quando Deus fizer isso na tua vida, não deixa Ele entrar nesse lugar. Como que nós sabemos o que está no meu coração? Você quer conhecer o que está no coração da pessoa? Quer ou não quer? Converse com ele. Porque aquilo que o coração está cheio, a boca vai falar. E Abraão estava falando muito sobre Isaac. Quando ele faz uma festa que o menino desmamou, Ismael estava bullying Isaac. E o que Sara faz? Pega Sara e esse menino e manda embora. Agora aqui em casa, aqui o menino se chama o menino da mamãe. É quem? Isaac. Abraão, dá um jeito aí, toma umas vitaminas para brincar com o menino. Né? Pega um carrinho, a bengalinha não dá mais, pega aqueles carrinhos automáticos, né? Para correr atrás do menino. Porque o menino da mamãe e do papai era quem? Isaac. Aí Deus falou, deixa eu ver até onde vai esse negócio. Sacrifício vivo não é o que eu faço, mas sim como eu faço. Gênesis 22:12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus, ele não tenta ninguém. Porque quem traz tentação é só um, que é o inimigo. Agora, provar, Deus vai nos provar. Por que Deus provou Abraão? Fala assim, porque as provas que eu passo, purificam a minha fé. Abraão, Deus falou que ele seria pai de nações, de multidões. Mas como ser pai de multidões se eu não passo pela purificação da minha? E sabe o que Deus usa para purificar a minha fé? As provas.
As provas. Então a gente ora assim: Deus, me tira dessa prova. Não, pare de orar assim. Porque se Deus te tirar da prova, Ele não vai purificar a tua fé. É falar assim: Deus, me ensina rápido o que eu tenho que aprender nessa prova, para que a minha fé seja provada, aprovada e purificada por você. Porque Deus tem um propósito e esse propósito vai se cumprir. É que todos nós venhamos ser uma grande família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. É modelo de Deus, é padrão de Deus, é a justiça de Deus. E essa porta, querido, eu vou falar para você, posso falar? Ela é pequena e ela é estreita e apertada. E é necessário esforço para passar por ela. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo. Eu estou fazendo força diariamente para passar por essa porta estreita e apertada, para que eu possa ser um sacrifício vivo. Eu preciso entender essas coisas. Eu não posso me apresentar para Deus como um sacrifício morto. O que é um sacrifício morto? Daqui a pouco a gente vai ver. É um sacrifício, mas a patinha está quebrada. Lá em Malaquias, Deus fala assim: esse animal que vocês oferecem manco, doente, para sacrificar, pega ele e leva para o governante, para um dos governantes da nação de vocês, e oferece a ele dessa maneira. Será que ele vai aceitar? Não. Com todo o respeito e amor, nós precisamos entender isso. O nosso amor, nosso Deus é um Deus de primazia, de coisas primeiras, de buscar Ele em primeiro lugar, de oferecer a Ele em primeiro lugar. As primícias pertencem a Deus. Não é diferente com o sacrifício. Quando Jesus chegou no templo e condena a maneira de como eles estavam fazendo o sacrifício, vocês lembram isso, não? Jesus chegou no templo e ele teve uma atitude que, se você olhar, se um dia o pastor Márcio chegar fazendo isso, vocês vão se escandalizar com o pastor Márcio. Com muito amor. Já pensou ele entrando, virando cadeira, pegando esse negócio, virando, um chicote na mão? Vem cá, Éder. É ele que você quer pegar? Não. Que você falou, um deles. Foi o que Jesus fez. Por quê? Porque o sacrifício tinha sido modificado. O modelo de Deus tinha sido alterado. A ovelhinha que era criada em casa, com cuidado, selecionada, e quando chegava no sacerdote, havia uma avaliação do sacerdote. O sacerdote falava: esse sacrifício não pode ser apresentado. Por quê? Porque ela está doente, ela está enferma, ela está com a patinha machucada. Aí tinha que levar a ovelhinha de volta para casa e pegar uma perfeita. Já não precisava mais isso. Na porta do templo, tinha as pessoas que falavam assim: compre uma e 50% de desconto na segunda. Então o cara já não ia mais sozinho, pegava o irmão, falava assim: eu compro uma e depois a gente racha 50% na outra, oferecemos o sacrifício e a gente vai resolver a nossa vida. E Jesus chegou vendo isso daí, o que ele faz? Vira a mesa. Mas ele fala algo que me chama muito a atenção. Quem mandou vocês não observarem os modelos? Porque a casa do meu pai, ela é casa de oração, é casa de sacrifício. Não é casa de vir ver pregador, não é casa, é casa de oração, é casa de entrega, é casa para você vir sacrificar. É casa para você vir entregar o teu sacrifício a Ele, não a nós. Nós também precisamos entregar sacrifício a Ele. Mas Jesus fala isso: não mude isso. A minha casa, ela é casa de sacrifício. E quem é essa casa? Hoje nós estamos aqui, mas a casa sou eu. Eu sou essa casa que Deus espera que continuamente seja mantido o fogo aceso sobre o altar. Tem altar aí, irmão? Tem altar de Deus aí?
Não se engane, com todo amor e todo carinho. Falo isso para mim e para você. Não se engane, achando que o domingo resolve a tua vida espiritual. Não faça isso. Não se engane com isso, querido. Isso daí é modelo antigo que Jesus fala assim, não quero isso. Sacrifício vivo é você queimando diante do Senhor o dia todo. O Espírito Santo dominando tua vida. Você aprendendo a falar com tua esposa. A esposa aprendendo a lidar com o homem, respeitando que ele é o sacerdote daquela casa. Os filhos obedecendo os pais. Irmãos aprendendo a se respeitar em amor. Porque a igreja ela é um hospital, onde mais doente tem do que o hospital da 3. Mas são doentes que são curados. São doentes que são restaurados. Um levanta do leito, já tem outro para sentar. Aquele que levanta do leito, cura o outro. Isso é igreja, lugar de dificuldade, lugar onde nós colocamos a vida dos santos em ordem. E nós precisamos entender isso daí. A tua vida foi colocada em ordem? Fala amém. Ajuda os outros. Tem muita gente que ajuda a minha vida para colocar a minha vida em ordem. Nós precisamos entender isso daí. O sacrifício é esperar o irmão levantar do leito para me dar atenção, para me poder curar ele. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. Está lá na parábola do bom samaritano. Muitos passaram por ele e falavam assim, deixa esse cara para lá. Mas alguém falou assim, deixa eu cuidar dele. Deixa eu gastar meu tempo com ele. Deixa eu gastar meu dinheiro com ele. Deixa eu mudar a rotina do meu dia por ele. Porque esse é um sacrifício vivo quando eu me interesso pela vida do meu irmão. Quando eu me preocupo com a vida dele. Quando eu quero saber se ele está suprido. Quando eu ajo com misericórdia, porque eu também preciso de misericórdia. Misericórdia é uma via de mão dupla. Tem horas que você tem que agir com misericórdia e tem horas que você precisa receber misericórdia. Então Jesus fala assim, da mesma medida que você age, o que você mede, você vai ser medido também. Se você quer severo demais, justo demais, cuidado. Se eu sou severo e justo demais, cuidado. Porque como eu meço, eu também vou ser medido. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. E alguém tem que ter coragem de falar essas coisas. Para que nós possamos voltar para ela. O que nos cura é a palavra, o que nos restaura é a palavra, o que nos levanta é o sacrifício que Deus espera, e não pegar ovelhinha na porta do templo e falar assim, entrega aí, pastor Márcio Gama, oferece esse negócio para Deus, arruma minha vida aí. Falando nisso, já aproveita esse sacrifício, arruma minha casa, meu filho, minha esposa, o menino está dando trabalho. Num sacrifício só, resolve tudo. Não funciona. Sacrifício vivo é eu entregar a minha vida para Cristo e falar assim, já não vivo. O que eu quero falar, tem muitas coisas que se eu falasse, mas não posso, porque não vai edificar, não vai ser bom, vai causar contenda. Então eu tenho que aprender o quê? Já não vivo mais, mas Cristo vive. Não estou falando que você não tem que falar pela verdade, não, tem horas que tem que, mas não dá para falar tudo, não dá. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Quando o sacrifício se torna vivo, quando o sacrifício se torna verdadeiro diante do Senhor, e eu entendo que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu começo a entrar no segundo ponto, que o meu sacrifício se torna um sacrifício santo para Deus. O que é um sacrifício santo? Eu não estou aqui para falar nada novo para vocês. Sacrifício santo é algo separado. Lembra aquela ovelha que ia ser sacrificada, que ia ser apresentada como oferta? Ela tinha que ser o quê? Separada. O sacerdote que iria oferecer aquele sacrifício, quando ele iria oferecer o sacrifício, ele não podia beber bebida forte, tinha que usar uma roupa especial, tinha que ter toda uma preparação, porque se ele entrasse naquele lugar sem toda essa preparação, sem ele ser separado, eles até amarravam uma cordinha no pé. Porque ninguém poderia entrar lá se não fosse o sumo sacerdote. Aí tinha que puxar o homem. A igreja não é diferente. Cristo te chamou, Cristo te salvou para você ser um sacrifício santo, separado.
Nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos tomar a forma deste mundo. Nós não podemos falar como o mundo fala, nós não podemos agir como o mundo age, nós não podemos fazer negócio como o mundo faz negócio. Nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdotes reais, nós somos nação santa, separados para anunciar a grandeza daquele que nos tirou. De onde ele nos tirou? Você já saiu de lá, você já saiu do Egito, você já saiu do mundo. Nós precisamos nos santificar. Jovens, olham para mim e falam, yes, sir. Não, jovens, abaixo de 20 anos. Fala, yes, sir. Não, vocês não estão sendo obedientes. Fala, yes, sir. Esses meninos precisam ser o quê? Separados. Eles podem estar lá na escola, mas eles são separados, eles são povo de Deus. Santos, para que onde eles estiverem, eles possam fazer a diferença. 1 Pedro 1,15, 1 Pedro 1,15 fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso... A santidade tem que chegar onde? Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O evangelho do reino é um evangelho de transformação. Dia após dia. Eu preciso ter isso como meta na minha vida. E santificando cada área, santificando os meus olhos, cuidado aonde eu olho, como eu olho. Aonde eu olho. Cuidado com aquilo que eu escuto, porque isso vai descer no meu coração. Cuidado com aquilo que eu falo, porque palavras são sentenças. Uma vez que eu falei, cara, é a mesma coisa que correr atrás do vento. Santificar todo o vosso procedimento. Seja o leito conjugal santo diante de Deus. É adoração a Deus. E aí eu espero que você esteja, quem pode, né? Quem casou e está dentro dos padrões de Deus, esteja fazendo isso como uma maneira santa ao Senhor. Sede santo porque Ele é santo. Nós precisamos entender isso daí. Sacrifício santo é viver separado do modelo do mundo. Você tem essa frase aí? Dá uma olhada. Uma vez que eu entendo que eu sou um sacrifício vivo, o sacrifício vivo vai me remeter a mim buscar a santidade, me separar. Eu vou me relacionar com muitas pessoas. A igreja é isso, é você estar se relacionando com muitas pessoas. Mas a sua conduta, a minha conduta, deve ser uma conduta santa. Em todo o nosso proceder. Nos nossos relacionamentos com Deus e os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Isso é um culto que agrada a Deus. Isso é bom para Deus. Quando as pessoas chegarem no nosso meio e ver esse tipo de relacionamento entre nós, eu falo assim, isso eu quero. Isso é o evangelho do reino? Isso eu quero para mim. Muitas vezes as pessoas não querem vir para a igreja. Elas querem alguém que mostre um modelo de Deus para elas. 3, sacrifício agradável. Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Agora o sacrifício já é vivo, já é santo e se torna um sacrifício agradável a Deus. Para o sacrifício ser agradável a Deus, primeiro ele precisa ser o quê? Santo. E precisa ser vivo. O que pode fazer o sacrifício tornar-se desagradável? A falta de fé. Mateus 14:31 fala, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A gente sabe que essa passagem é quando Pedro
ver Jesus andando sobre as águas. E eles ficaram assustados. Aí quando Pedro viu que era Jesus, ele fala assim: é você, mestre? E Jesus fala: sou eu. Permite-me andar sobre as águas. E Jesus fala o quê? Vem. Até isso Jesus permite. Quer andar sobre as águas? Vem. Aí quando ele anda, começa a dar os primeiros passos, ele vê a fúria do vento, ele vê a tempestade, o que acontece com ele? Começa a afundar. E aqui fala, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou. Segurou, levantou e não perdeu a oportunidade, né? Homem de pequena fé. Você precisa trabalhar a tua fé. Você precisa permitir que a tua fé seja burilada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu estou falando para vocês aqui agora, quando eu descer daqui, a mesma maneira que vocês são trabalhados, eu também sou trabalhado. E preciso me esforçar para não ser pego em falta naquilo que eu estou falando para vocês. Quando agimos sem esperar o agir de Deus, agimos sem? Muitas vezes eu ajo por aquilo que eu, pela concepção que eu tenho, pelo histórico que eu tenho. Aí eu procuro alguém para resolver minha situação. Mas o ingrediente que Deus espera ter nesse negócio é o quê? Fé. Segundo, desobediência. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Vocês não têm o verso 23, mas eu vou ler. O verso 23 fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não ser mais rei. De quem que está sendo falado aqui? Saul. Alguém que Deus levanta para ser um rei em Israel. E Deus fala assim, envia Samuel falando assim: persegue os amalequitas e destrói os amalequitas. Mas destrói tudo. Ele era rei em Israel. Ele tinha autonomia? Podia ser independente? Não podia ser independente. Deus, ele nos coloca em lugares e nós até temos autonomia, mas nós não podemos ser independentes. Deus colocou Adão no Éden. Adão tinha autonomia naquele lugar? Tanto é que deu nome aos animais. Do jeito que eu sou, eu colocava cachorro, 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 cachorro. Chamava todo mundo de cachorro e resolvia o negócio. Mas Adão não. Adão tinha uma mente perfeita. Ele tinha autonomia, mas jamais poderia ser independente. Não é diferente conosco. Nós temos autonomia, mas no momento que nós somos independentes, aquilo que Deus nos dá, Ele tira de nós. Por quê? Porque o homem é colocado na terra com um único objetivo: garantir que o governo de Deus seja estabelecido. Não é para fazer o ministério os carecas. Não é para isso. Não é para isso. O objetivo pelo qual Deus nos coloca em lugares estratégicos é para que Ele venha governar através de nós. Homem de Deus, fala amém. Sabe por que Ele te colocou lá na tua casa lá? Porque lá na tua casa precisa um representante de Deus. A primeira igreja que Deus estabeleceu é a família. E é a primeira instituição que é fortemente atacada pelo inimigo.
É só ver, é só olhar o que está acontecendo. E se nós continuar dormindo, continuar fazendo de conta que nós não estamos ouvindo o que domingo após domingo nós estamos falando, e eu falo isso para mim também, pode ser que a gente seja roubado. E aí, quando acontece o roubo, é tarde. Aí a gente chora, a gente faz todo esse processo. Mas, queridos, nós precisamos nos levantar e olhar para a palavra e nos posicionar de acordo com a palavra. Porque é isso que vai mudar a nossa história. É isso que vai fazer mudança nas nossas vidas. Você precisa que Deus mude algo na tua vida? Fala amém. Se levante e fala assim, Deus, começa hoje. Talvez hoje seja o dia que Deus vai começar alguns processos na tua vida. Nunca é tarde. Deus, Ele é um Deus de novos começos. Mas, segundo a plantação, nós vamos colher. Se você está tendo uma colheita desagradável, mude a semente. Você é um ser inteligente. Não continue plantando a mesma coisa e esperando que a colheita vai mudar. Muda a semente e você vai ter uma nova colheita. Amém? Vamos estar encerrando essa palavra já. O que faz o meu sacrifício ser agradável? Se a falta de fé e a desobediência fazia o sacrifício ser desagradável, eu entendo que a fé é o que faz o sacrifício se tornar um sacrifício agradável a Deus. Gênesis 22, 5. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. É muita ousadia, não é não? Talvez alguém mais racional fale assim, Abraão, se não tem juízo, está mentindo para os homens. Fala para o menino que o sacrifício é Isaac. Até agora você não falou, Abraão. Isaac levava lenha nas costas. Isaac já tinha visto o pai sacrificar. Falei, tem que ter cutelo, tem que ter fogo, tem que ter lenha, tem que ter altar. Checklist, né? Para a viagem. Cutelo, fogo, lenha. Aí o menino fala assim, mas pai, e o cordeiro? É muita ousadia. É muita ousadia. Porque se o cordeiro não fosse provido, quem que seria o cordeiro? Você faz ideia do que Abraão estava falando, gente? Faz 2 semanas que eu estou mexendo nessa palavra. Toda vez que eu ia lá, dava uma beliscada nela, e às vezes em quando eu vi o Caleb passar na minha frente. E Isaac estava mais ou menos assim. A perna cabeluda. Começa a fazer a barba. Eu olhava e falei, Deus, faz isso comigo não. Deus não queria Isaac, gente. Deus nunca quis Isaac. Isaac era a promessa. Deus vai dar a promessa e vai matar a promessa? Deus estava falando assim, Abraão, preciso de você inteiro, Abraão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Fala, Abraão, eu preciso de você inteiro. A fé, um dos requisitos para agradar a Deus. Você não tem esse versículo, pode anotar também, Romanos 4,16. Fala assim, portanto, a promessa vem pela... Como que a promessa vem? Fala para você ouvir o que você está falando. A promessa vem pela fé. E se não tiver fé? Não vem. That's it. Por que a promessa veio na vida de Abraão? Porque creu. 25 anos esperando. A gente acha que o agir de Deus é overnight, como o UPS. Você aperta o botão, no outro dia de manhã cedo está o Amazon. Está tudo dominado. Onde você está andando, você tromba com uma van deles.
E a gente acha que com Deus é a mesma coisa. A gente envia o UPS do joelho para o céu e fala send. Next morning, você vai ver se o Amazon está passando perto da sua casa. Pode acontecer, Deus é Deus, não tem impossível para Deus. Mas e se Deus der uma atrasadinha no negócio? Fé não é só orar e receber no outro dia. Fé é aprender a esperar até que Deus chega. Esperar. Esperar como? Crendo. Toda vez. Por que eu falo que Abraão estava crendo? Porque com quase 90 anos, 90 e poucos anos, Deus fala assim: Abraão, tem que circuncidar. Hã? Você se circuncida e depois Ismael, e você circuncida toda a tua casa. Você sabe o que é isso, não? Aí ele obedece. Abraão, sai da tua terra. Ele obedece. Abraão, sacrifica. Ele obedece. A obediência é condição para receber. Tem jeito. Você quer receber? Tem que aprender a esperar nele. E se demorar? A promessa diz que não vai tardar lá em Abacuque. E se ela tardar? Espere, porque ela não vai demorar, ela vai chegar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa naquilo que ele prometeu na sua vida. Porém, existe um lugar que eu tenho que me posicionar. Existem características que vai me fazer alcançar esse lugar. Eu não posso ouvir a Deus e fazer aquilo que eu quero da minha vida. Eu não sou mais senhor da minha vida. Quem é senhor da minha vida é Jesus. Ele é Salvador e Ele é também Senhor. Ele te salvou e é Senhor da tua vida, é Senhor da tua casa. Para mim me tornar um sacrifício vivo, eu preciso entender essas coisas. Hebreus 11:17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Obediência imediata é o próprio sacrifício. E é o segundo ponto, e a gente vai terminar. O pessoal do louvor pode vir para cá. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Uma vez que eu entendo o que é sacrifício vivo, quem é o sacrifício vivo? Olha para mim aqui. A gente está concluindo, mas eu quero que você saia daqui pensando naquilo que você está escutando hoje. Não faça isso de mais uma palavra porque você está querendo ver o jogo do teu time lá, que hoje é a última rodada do Brasileirão. Tem gente que está desesperado. Não consegue oferecer sacrifício vivo hoje, não. Primeiramente, o sacrifício ele é vivo por quê? Porque já não vivo mais eu. O sacrifício não está em mim. O sacrifício está em o que eu carrego em mim. Esse é o sacrifício. Uma vez que eu faço isso como sacrifício vivo, eu me apresento santo diante do Senhor. Não é perfeito, não, é santo. Santo é o quê? Alguém que erra, mas coloca a vida em ordem. Santidade é isso. Eu erro. Mas quando eu erro, eu tenho que colocar a minha vida em ordem. Isso é santidade, e viver separado. Porque quando esses 2 princípios são observados, o meu sacrifício se torna agradável diante de Deus. Agora, a aplicação dessa palavra está nesse ponto 4. Sou casa de sacrifício, sacerdote santo. Quando Jesus ele se ofereceu lá em Hebreus, como sumo sacerdote de uma vez por todas, ele foi sacerdote e foi o que também? Sacrifício. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de sermos sacerdotes de Deus
e também sermos o sacrifício dele. Que bênção! É ou não é? Romanos 12:1 fala assim: rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O culto racional. Hebreus 22:6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou a brasa, ou fogo, e a faca. E os dois, o que aconteceu aqui? E caminhando, os dois juntos. O que estava caminhando juntos? Sacerdote e sacrifício. Fala sacerdote e sacrifício. Os dois andam juntos. Deus nos deu isso como herança. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real do rei, a nação santa, separados, tirados do mundo, para anunciar a grandeza de quem? De Deus. Hoje eu posso me oferecer, hoje eu posso exercer o meu sacerdócio, eu devo exercer meu sacerdócio, mas eu também sou a oferta que Ele espera que eu venha oferecer. 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Através de Cristo, Ele criou um novo e vivo caminho, que nós devemos entrar neste lugar com ousadia e falar: Pai, o sacrifício não é o Carlinhos, não é a Cris, não é o Orlando. O sacrifício, eu sou o sacrifício. Você é o sacrifício agradável que Deus deseja e quer receber. É isso que Deus quer colocar no nosso coração. Você é a nação eleita. Nós somos esse povo. A conclusão, o que está escrito na conclusão sua? Leia para mim, por favor. Apocalipse 21:5 fala: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: está escrito, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Queria que você se colocasse de pé agora, por favor. Você precisa sair daqui nessa manhã, eu preciso sair daqui nessa manhã com um entendimento. O que agrada a Deus é você. Você é quem agrada a Deus. Você é o sacrifício que Deus espera receber. Você é o sacrifício de adoração que Deus espera ouvir. É com você que Deus está falando nessa manhã. É comigo, com quem Deus está falando nessa manhã. Como está o teu altar? Não adianta fazer de contas, querido. Não adianta. Se o altar está derrubado, se o altar está caído, hoje é dia que precisa restaurar o altar. Porque Abraão, antes de sacrificar Isaque, ele teve que construir o quê?
construir o altar, para depois oferecer o sacrifício. Como está o altar de Deus que é a sua vida? Como você está? Deus quer trabalhar conosco nessa manhã. Você está passando por lutas? Está passando por adversidades? Talvez a maior crise na vida de Abraão foi essa, quando ele tinha que oferecer aquilo que Deus deu para ele. Mas as dificuldades, as crises, não impediram Abraão de sacrificar. Porque existia um desejo no coração de Abraão, que era obedecer até o final. Nós vamos ser ministrados por um louvor. E eu espero que eu consegui contribuir com alguma coisa nessa manhã. Porque isso tem que se tornar uma praticidade na nossa vida. O sacrifício é você. E o sacrifício ele deve ser de acordo com a justiça de Deus. Justiça é modelo, Deus tem um modelo. Você deseja se oferecer ao Senhor como esse sacrifício? Talvez tem coisas que você precisa trabalhar no seu coração hoje, e isso ok. Deus ele não espera um sacrifício perfeito, mas Ele espera um sacrifício. Talvez você quer consertar alguma coisa com Deus hoje. Deus ele está esperando o teu sacrifício. Talvez você interrompeu o sacrifício. Deus está esperando o teu sacrifício. Se você quer fazer desse altar um lugar onde você venha se oferecer como sacrifício a Deus, enquanto a gente vai estar ministrando, eu quero estar aqui com vocês, porque eu quero ser esse sacrifício que agrada ao Senhor. Venha no nome de Jesus, se assim o Espírito Santo falou com você.